Então pode se colocando de pé, meus irmãos. Vamos aplaudir o nosso bom Jesus. Convidar os irmãos a aplaudir Jesus. Sejam todos bem-vindos, amém, irmãos? Nós vamos começar agora a buscar a presença de Deus, pois o pastor tem aqui um recado de Deus para deixar no teu coração, e vamos sair daqui hoje com a nossa bênção em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração, então, vamos buscar a presença de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós entramos na Tua presença nessa noite, Pai. Meu Deus, e queremos, Pai, queremos poder, meu Deus, crescer espiritualmente. Queremos, Pai, poder ser abençoados na nossa vida, na nossa família. Meu Deus, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Vai dizendo para Jesus: eu quero estar completamente curado. Eu quero estar completamente abençoado. Fala para Jesus: eu quero ter paz no meu coração, eu quero ter alegria no meu coração, para buscar a presença do Senhor. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, a Bíblia diz: todos os que vêm após o Senhor, de maneira nenhuma o Senhor os lançará fora. Então exponha diante do altar de Jesus o que você precisa. Muitas pessoas feridas estão perdendo, mas aqueles que a confessam, o Senhor abençoa. Glórias, glórias. Muitos estão feridos. Você pode fazer melhor para Jesus, você pode adorar Ele, você pode dizer para Jesus: eu quero que o meu coração, ele tenha a Tua presença, Espírito Santo. Vai levantando a tua voz agora, vai dizendo: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é aquele que me apacenta, que me cuida, que cuida de mim, cuida do meu coração, é aquele que está protegendo a minha saúde, minha vida mental, o Senhor que está protegendo a minha casa. Vai entregando tudo ao Senhor. A Bíblia diz: o Senhor tem cuidado de vós. Glórias, 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 glórias. Canta lá, manamassuri, manamalá. Vai se entregando ao Senhor. Vai dizendo: me fortalece nessa noite, Jesus. Me fortalece com a presença do Senhor. Me fortalece, Jesus, com a presença do Teu Espírito. Isso, vai se entregando. Vai entregando tudo nas mãos de Jesus nessa noite. Vai dizendo: eu preciso de Ti, Jesus. Glórias, 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 glórias. O Senhor é o Deus do impossível. Lamanamash, oh, aleluias, glória, aleluias, Pai. Muitos estão feridos, muitos oprimidos e aflitos. A dor que faz o coração chorar, perda de um lar, pela perda de um amor, pela perda de um amigo, pela perda de um ente querido. Mas sei que o Teu Espírito vai dizendo isso para Ele: restaura, restaura corações. Cura, cura, consola, traz novamente um sorriso. Maravilhoso é o mover do Teu Espírito. Levanta as tuas mãos bem alto, diga para Jesus isso: move, Espírito de Deus, restaura. Espírito de Deus, transforma, liberta. Cura, Senhor, cura, Espírito de Deus. Fale mais alto, diga
restaura. Espírito de Deus, transforma, liberta, cura. Espírito de Deus, glórias, 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 move, Espírito de Deus, restaura. Espírito de Deus, transforma, liberta, cura, Senhor, cura. Espírito de Deus, coloque as mãos no teu coração, pede para o Espírito Santo mover-se em teu favor. Onde é que você está enfrentando uma batalha? Onde que tem luta na tua vida? Mas se você adorar o Senhor hoje, dizer para Ele: move, Espírito Santo. Ele pode ir até aonde foi diagnosticado o problema. O Espírito Santo de Deus, Ele pode resolver. Ô meu irmão, ô minha irmã, fala isso para Jesus. Move, Espírito Santo de Deus. Restaura, Espírito Santo de Deus. Transforma, liberta, cura. Se é na área da saúde, o Espírito Santo de Deus, Ele pode te curar. Se é na área emocional, se é no teu espírito, você percebe que não está bem, Ele pode te ajudar, Ele pode restaurar. Ele se moveu até no deserto para ajudar o Elias quando Elias pediu a morte. Mas você tem que pedir para Jesus nessa noite. Muitas pessoas estão sendo feridas, muitas pessoas estão passando por muitas batalhas, muitas lutas, e muitos estão desistindo, não estão conseguindo mais carregar essa cruz. Essa cruz também ela é pesada. Mas quando a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo sempre ajuda. Jesus diz: convém que eu vá, para que o Espírito de Deus ele venha. O Espírito Santo de Deus, ele será o consolador, ele será o ajudador de vocês. O Espírito Santo de Deus, ele vai interceder por vocês quando vocês estiverem gemendo com alguma dor, quando vocês estiverem passando por dificuldade. Então levanta a tua voz, diga isso. Fala para Ele: Espírito, me ajuda. Restaura minha saúde, restaura minha vida, restaura minha casa, restaura casamento, restaura a vida profissional. Vai dizendo: restaura a alegria. Diz para Ele: move, eu quero alegria, eu quero paz no meu coração, eu quero estar bem, eu não quero ter dor. Fala para Ele: move, move. Levante bem alto as tuas mãos. Mais uma vez cante. Fala isso para Jesus. Move, Espírito de Deus, restaura. Espírito de Deus, transforma, liberta. Pode curar, Senhor, cura, Espírito. Fala mais alto pro Espírito, move agora, fala para Ele, fala, move, Espírito de Deus, restaura, Espírito de Deus, transforma, liberta. Pode curar, Senhor, cura, Espírito. Fala para Jesus, confessa o nome dele, diga: move, Senhor, move, Espírito de Deus, restaura, Espírito de Deus, transforma, liberta. Cura, Senhor, cura, Espírito.
Espírito de Deus transforma, liberta, cura. Mais uma vez, fala para Ele nessa noite, pede ajuda para o Senhor. Move, Espírito de Deus, restaura. Espírito de Deus, transforma, libera. Glórias, 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 glórias. Cura, cura, Espírito de Deus. Obrigado. Erga as tuas mãos e diga muito obrigado, Jesus. Diga amém e pode aplaudir bem forte o nosso Senhor Jesus. Pode aplaudir bem forte porque é para Jesus. Diga glória a Deus. Quem precisa do favor de Deus, amém? Todos nós precisamos, né, meus irmãos? Pode sentar e fique bem à vontade, tá bom? Depois nós vamos fazer aqui mais um louvor aqui, depois vamos orar, tá, irmão? Hoje estamos se encaminhando para o final do ano, né, irmãos? Quem é que está na bênção de Deus aí? Uma hora a tempestade tem que passar, é ou não é? Uma hora a tempestade tem que passar. E quando a bênção vem, ela vem para te enriquecer em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então fica firme com Jesus, tá bom? Irmão, vamos entrar na palavra então? Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 3. Até o tema eu botei ali, né? O tema, não sei se ela vai ver o tema lá, mas o tema eu coloquei o amor antes da resposta. Tá? Eu dei esse tema aqui, irmãos, tá bom? Diga assim como pastor, o amor antes da resposta. Irmão, quem precisa de uma resposta? Pastor, eu preciso, na área da saúde, eu preciso de uma resposta na área profissional, na área financeira, eu preciso de uma resposta. Então, a resposta, ela só vem depois que você ama, depois do amor. Se você não ama dentro do teu coração, e esse amor, gente, não é o amor que a gente diz que é o amor eros, né? De marido para mulher, nem de mulher para marido, nem o amor fraternal, que a Bíblia fala também que é o amor de pai por filhos, né? Mas é o amor ágape, que a Bíblia diz que é o amor que Deus ele tem pela humanidade. Ou seja, Deus, ele ama todos. Se você me perguntar para mim, pastor, Deus ama o maconheiro que está embaixo da ponte fumando maconha, Deus ama. Pastor, mas o senhor está me dizendo que Deus ama aquela pessoa, pastor, que tirou a vida de alguém? Deus não compactua com o pecado, mas Deus ama. Esse é o amor de Deus, é o amor ágape, amém? Então, por isso que eu botei o tema, o amor antes da resposta. Amém, irmãos? Nós vamos falar sobre isso um pouquinho hoje. Então, vamos ler, começar em João 3,16, irmão. Bem simples, irmão, assim, fácil da gente entender. Quando a gente quer crescer, quando a gente quer milagres de Deus, quando nós queremos resposta, quando nós queremos a bênção de Deus, então nós precisamos amar como Deus ele ama, amém? Agora, se dentro do meu coração eu não amo, não tenho amor ágape, que é o que o pastor falou, então a resposta às vezes não vem. Porque você vive num tempo onde as pessoas te fazem o mal, é verdade ou não é? E se você, um exemplo, nessa noite, pastor, eu tenho algo contra alguém que eu não resolvi ainda, e pastor, eu não perdoo, olha, você não tem o amor de Deus dentro do teu coração. Porque o amor de Deus, ele é incondicional, amém, irmãos? O amor de Deus, Deus ele está disposto a perdoar, mesmo sabendo que a humanidade faz o mal para ele. Deus está sempre disposto a perdoar, por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, ele é amor, amém? Deus, ele é amor. Então, eu quero que os irmãos tenham esse amor de Deus dentro do coração, amém? Se você precisa de milagre, pastor, na família, no casamento, na vida sentimental, estou precisando de bênção de Deus, estou precisando de resposta de Deus, tudo isso vem quando você tem o amor de Deus dentro do coração. Então, a gente tem que se esforçar, porque hoje está muito fácil, amém, irmãos? Da gente hoje não perdoar. Né? Eu pego cada caso, às vezes, que eu, daqui 2 irmãos, peguei algum caso, eu digo para vocês assim, ó,
4 anos que a gente está aqui, vai fazer 4 anos agora em abril, né? 4 anos que a gente está aqui, e eu peguei muito caso assim de gente, né? Deus amado. Claro, não é ninguém aqui dos irmãos aqui eu sei que estão sempre peleando, estão na fé. Mas eu peguei alguns casos assim, irmão, que eu fiquei de cabelo em pé. Como é que pode uma pessoa dessa, que diz que é crente, me fazer uma coisa dessa? Né? Então não pode, a gente não pode dever nada a ninguém, amém? Nós temos que ter o amor dentro do coração. Então vamos ler aqui para confirmar. Diz assim, ó, porque Deus, primeira coisa, o que Deus fez? Ele amou, né? Porque Deus, ele amou o mundo, está falando no sentido aqui geral, pessoas, animais, natureza, tudo, mundo, se refere a tudo aquilo que tem no mundo, né? Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira, que foi que o pastor falou, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, antes, né, de nós recebermos a vida eterna, nós nem estamos ainda na vida eterna, porque isso depende da gente cuidar da nossa vida, cuidar da nossa, enfim, né, santidade. O antes mesmo de Jesus, ele ter vindo à terra, antes mesmo, irmão, de qualquer coisa tomar forma, a Bíblia diz que Deus, ele já o quê? Ele já amava. Deus, ele já tinha amor. Era o alicerce de Deus, era a base de Deus, né? Porque Deus, a Bíblia diz, ele amou. E aí, por conta desse amor, então, as coisas começaram a acontecer, amém? Jesus foi enviado, Jesus deu a vida dele para que nós tivéssemos uma vida abençoada e um dia alcançássemos a salvação, a vida eterna. Mas não é só isso, né, gente? Qualquer outra área da nossa vida, onde nós estamos precisando de uma resposta de Deus, também tudo isso é consequência do amor que nós temos que ter dentro do nosso coração. Então é só para você ver, né, que tudo que existe hoje no mundo, na terra, tudo que foi feito, né, tudo deu forma, tudo aconteceu porque primeiro Deus, ele amou. Imagina se Deus falasse, não, né, o fulano, aquele fulano lá que fala mal de mim, né, aquele ali eu não vou amar. O mundo não teria acontecido. O Beltrano, aquele que fuma, que bebe, que se prostitui, aquela pessoa que está vivendo numa vida totalmente errada, não, eu não amo. Eu só vou amar aqueles que, né, fizerem aquilo que me agrada. Então não teria acontecido nada do que aconteceu nesse mundo. Porque tudo que aconteceu nesse mundo, irmão, todas as coisas que aconteceram, foi com certeza uma resposta que Deus teve por quanto do amor que Deus ele tinha dentro do coração. Então, nós precisamos ter esse amor de Deus dentro do nosso coração também, amém? Diz para o teu irmão, para a tua irmã do lado, você precisa ter o amor de Deus dentro do teu coração, amém? É um amor como o amor de Deus. Você, às vezes, está vivendo numa situação que você não viu acontecer ainda, mas nem por isso você vai deixar de amar. Você não viu ainda a transformação, quem é casado na vida do marido, você não viu a transformação na vida da esposa, você ainda não viu a transformação da vida de um familiar teu, de um filho, mas nem por isso você vai deixar de amar. Diga glória a Deus. O amor de Deus, ele é incondicional. E o que vai acontecer? Deus, ele vai olhar para a tua vida, vai olhar para o teu coração e ele vai enxergar esse amor, amém? E é o amor que vai fazer com que a resposta que você está esperando, ela venha a ser dada. É o amor. Mas às vezes o que acontece? A resposta não vem, o milagre não acontece porque não há amor. Há apontamento, né? Há xingamento, há briga, há desavença. Irmãos, eu peguei um caso uma vez, já eu vou entrar aqui nos outros textos, né? Mas só para uma introdução. Eu peguei um caso uma vez de uma irmã da igreja que ela cuidava do marido que foi diagnosticado com Alzheimer, né? Inclusive, nós tivemos um caso aqui na igreja da irmã Eva, que o marido dela faleceu, né? O irmão Paulo até congregou com nós um tempo aqui, e colocaram ele numa clínica ali em Voti, eu acho que medicamento muito forte, né? Ele veio a óbito, ontem ele faleceu. Então, uma situação muito difícil, né? Mas eu peguei um caso, uma senhora da igreja, que foi diagnosticado isso, que o marido dela estava com Alzheimer, irmão, e aquilo ali piorou, foi uma coisa muito, muito ruim mesmo. E aquilo piorou, irmão, chegou um ponto que, no caso, o marido dela nem lembrava mais que ela era a mulher dele. Não sabia o nome dela, não conhecia a família. Enfim, ela viveu isso. Isso aqui é uma história longa, né? Porque depois nem estava mais lá, ficou 10 anos cuidando do marido daquela situação,
né, com aquele problema, ela dava comida, ele pegava, jogava o prato de comida para o lado. Ela dizia, mas tu não me reconhece? Eu sou a Joana, né, um exemplo. Nunca te vi na vida, não sei quem é que tu é. E ela ficou ali, mesmo diante daquela situação, mas ela fazia tudo aquilo ali com amor, o quê? De Deus no coração. Mesmo ouvindo, às vezes, palavrões, porque a pessoa que, às vezes, ela está enfrentando algum problema assim, né? A pessoa perde o controle da sua vida, xinga, fala besteira, às vezes troca as palavras, fala coisa que não deve, pega prato, joga no chão, não entenda mal, dá chute nas paredes. Às vezes, a pessoa que tem problema, a pessoa começa a agir assim. Mas mesmo diante dessa situação, irmão, há tantos anos, ela nunca deixou de fazer um prato de comida para o marido dela. Ela nunca deixou de dizer todo dia de manhã que ela amava ele. Mas por que ela fazia isso? Porque dentro do coração dela, ela tinha o quê? O amor de Deus. Ela não era, o amor dela não era condicional, né? Eu só vou te dar um prato de comida se você me ajudar. Eu só vou dizer que eu te amo se você... Não. É na doença, a Bíblia diz, né? É na tristeza, não importa. O amor de Deus, ele permanece para sempre. Amém? Tem um versículo que diz que o amor de Deus jamais acaba. Então é esse amor. Quando nós temos esse amor dentro do nosso coração, então a resposta de Deus passa a chegar. Amém, irmão? Tudo aquilo que você está precisando, pastor, estou precisando de uma resposta. Eu estou precisando de uma bênção, pastor. Eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de alguma coisa, a cura, eu preciso da libertação. Então, tudo isso só acontece quando você tiver o amor de Deus dentro do coração. Aí você vai começar a ver as coisas da forma. Então, se esforça para ter o amor de Deus. Amém, irmão? Eu não gosto de ficar repetindo, né? Mas nós vivemos um tempo aqui, nós fomos muito atacados, eu e minha esposa, não por os irmãos aqui, mas por alguns vizinhos que não gostam da igreja, denunciaram a gente, coisa e tal. E eu, como sou pastor, eu tive que enfrentar isso, e eu vi umas coisas até da boca do delegado, vi umas coisas lá na prefeitura que falaram, como se dizendo, né, as igrejas não precisariam existir, 2 irmãos, porque só dão isso, incômodo, coisa e tal. Mas em nenhum momento eu deixei de tratar com educação, amém, irmão? Nenhum momento eu digo para os irmãos, mesmo enfrentando tudo isso, o que aconteceu? Passou uns 3, 4 meses, mas Deus deu a vitória. Diga glória a Deus. Deus sempre vai mandar a resposta. Mas aonde você tem aquele sentimento de vingança, você já tem algo dentro do teu coração que te incomoda, que você tem vontade, né? Aí, irmão, aí já não demonstra que não tem o amor de Deus no coração. O amor de Deus, ele é incondicional. Amém? Vamos ali para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo de número, é só quem ama, né, irmão? Os irmãos aí que às vezes estão cuidando dos familiares, né? Quem tem o amor de Deus nunca, mas nunca vai deixar de cuidar. Nunca vai deixar, irmão. Vai tratar todo mundo bem, vai estar sempre disposto a estender a mão, mesmo quando não estende para a pessoa. Pastor, não me ajuda. Quando eu estou mal, não me ajuda. Quando eu estou, não estende a mão. Pastor, olha, mas não importa, continua amando, amém? Não importa. O amor de Deus é incondicional. Se você olhou para a pessoa, você enxergou o pior defeito na vida daquela pessoa, que você possa dizer, pastor, esse é o pior defeito que eu vejo, não importa. Quando a pessoa precisar, estenda a mão e ajude em nome de Jesus, amém? É ali, é o alicerce, o amor é a base, né? O alicerce que vai fazer com que as outras coisas elas venham a acontecer. Mas o diabo às vezes ataca, né, o coração de muitas pessoas por conta disso aí. Porque ele sabe, né, que o coração é o que procede às saídas para a vida. Romanos 8, versículo de número 37. Romanos 8, verso 37. Vamos ver o que diz aqui em nome de Jesus. Está na tela aqui, tá? Romanos 8, verso 37. Diz assim, gente, então, olha só. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então olha o que está dizendo aí, né, gente? Todas as coisas, né? Isso aqui o apóstolo Paulo está fazendo referência a Jesus, que Jesus ele sofreu muito, Jesus foi muito humilhado, ele foi muito massacrado, pregaram ele numa cruz do Calvário, né? Fizeram coisas que nunca pode se fazer com um ser humano, que Jesus passou. Mas a Bíblia, Paulo está dizendo, em todas essas coisas, tudo que Jesus foi atribulado, né? A Bíblia diz, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que
nos amou, né? Então, Deus deu a vitória para Jesus ou não deu? Deu, mesmo passando luta, mesmo ele passando por batalha, mesmo ele, às vezes, sendo até desprezado, mas, enfim, ele morreu, mas no terceiro dia ele... Por quê? Por causa do amor que Deus ele tinha pela humanidade. Então, o que o Paulo ele tá fazendo referência? Está fazendo referência ao povo agora. Ele está dizendo que se nós passar por luta semelhante à de Jesus, se nós passar por algum tipo de batalha, por causa do amor de Jesus, nós nos tornamos o quê? Vencedor. Por causa do amor que Cristo ele tem pela humanidade, né? Nós nos tornamos também vencedor. Diga glória a Deus, irmão. Né? Então, se a gente tivesse amor que Cristo ele teve dentro do nosso coração, ainda que nós vivemos num mundo onde tem luta, tem problemas, irmão, mas nós também vamos vencer como ele venceu, amém? A resposta de Deus ela vai vir, mas você precisa ter o amor que Jesus ele tinha dentro do coração, amém? Então, eu quero te dar um exemplo, vamos pegar Lucas 15, eu vou pegar o exemplo aqui, Lucas 15, em nome de Jesus. Lucas capítulo 15, eu acho que é um dos textos mais conhecido da face da terra, né? Mas aqui se encaixa dentro da mensagem que o pastor está pregando hoje. Lucas 15, vamos começar lendo no versículo de número 11, que é a parábola do filho pródigo, né? Vocês conhecem a história ali. Mas aqui demonstra claramente, né, que o pai ele não muda, não altera, o amor dele não altera, está sempre, sempre, sempre intacto. Lucas 15, versículo de número 11, irmãos, em nome de Jesus. Lucas 15, versos 11. Vamos lendo por parte, né? Então diz assim, aí disse um certo homem que tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu pelos filhos, né, a fazenda, herança. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu por uma terra longínqua e ali ele desperdiçou a sua fazenda vivendo de forma dissoluta. O que significa isso, né, pastor? Sem pensar direito. Ele começou agora a usar o dinheiro dele que ele tinha para fazer festa, para, né, cair no pecado mesmo, como a gente diz na gandaia, de forma sem consciência. Ele não pensava que aquilo ali depois ia trazer um prejuízo para ele. Um dia era uma pessoa que morava na casa do pai, um dia era uma pessoa que tinha tudo do bom e do melhor, enfim. Mas chegou o momento que ele tomou a decisão de sair. Eu penso que era por causa, né, do irmão dele. A Bíblia diz que o irmão dele não concordava com muitas coisas ali. Enfim, ele pegou o dinheiro e a Bíblia diz que ele saiu da casa do pai, foi embora, foi para uma terra longínqua, e lá nessa terra longínqua ele começou a beber, ele começou, irmão, a fazer festa, começou a desperdiçar tudo aquilo que ele tinha. Misericórdia, né, irmão? Hoje daria para nós dizer que as pessoas que fazem isso são as pessoas que estão em pecado, né? Se você conhecia uma pessoa, um exemplo, que estava na igreja, e essa pessoa agora está lá bebendo, fumando. Mas esse dia eu me deparei com uma pessoa que um dia estava aqui na igreja, já faz, eu acho que mais de 2 anos, a pessoa com uma latinha de cerveja na mão. Quando a pessoa me viu, a pessoa, acho que saltou, deu um pulo só lá do lado da rua, né? O que eu tenho que ver com a vida das pessoas, né? Acho que cada um leva a sua vida do jeito que sabe, né? Eu não posso, de forma nenhuma, chegar aqui e dizer, ó, teu corpo é templo do Espírito. Acho que a pessoa tem que ter consciência, tem que estar no sangue da pessoa isso, né? Quem se converteu tem que estar no sangue. Mas, enfim, irmão, ele de forma dissoluta entrou em pecado, começou a fazer coisas que não agradava a Deus, começou a fazer as festas dele. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo isso, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Se achegou-se aos cidadãos daquela terra, o qual mandaram ele apacentar os porcos, né? Apacentar porco, irmão, era a profissão, acho que a pior profissão que tinha no tempo dos judeus. Porque, segundo as leis de Moisés, eram pecadores as pessoas que trabalhavam com os porcos ou até comiam carne de porco, né? E a pessoa era considerada uma pessoa imunda. Comia carne imunda, era uma pessoa imunda. Então, falando dentro da história aqui, ele estava vivendo num cenário, irmão, que eu acho que causava um nojo em Deus. Causava, perdão, Deus não, né? Nos fariseus, nos judeus. Os judeus ali, os fariseus que eram da lei, que eles eram fanáticos pela lei, eu acho que causavam um remorso neles quando eles viam um crente, quando eles viam uma pessoa desobedecendo a palavra, é ou não é? Alguém já sentiu isso no coração? Eu passei por essa fase, né? Mas hoje, graças a Deus, irmão,
eu estou liberto disso. Eu falo para os irmãos de coração, estou no altar, não estaria mentindo. Se um dia eu passar na rua, eu ver uma pessoa que um dia estava aqui, hoje está no pecado, está errado, eu nunca, irmão, vou deixar de dar um abraço, a não ser que a pessoa não queira, né? Outro dia, estava fazendo uma visita na casa de uma pessoa, e encontrei uma pessoa toda perturbada na estrada, eu fui lá, dei um abraço. A pessoa está fazendo as coisas do seu jeito, eu digo, meu Deus, como é que pode uma pessoa que estava na obra, estava certinha, fazendo as coisas tudo por conta, sem uma direção. Mas eu fui lá, fiz questão de gritar, minha esposa estava junto, chamei, e realmente, de coração, não fui falso, não. Mas que saudade que eu estou. Mas dei um abraço assim, irmãos, assim, eu quase chorei. Eu acho que é esse amor que a gente tem que ter no coração, amém? Independente se as pessoas estão lá fora no erro ou não. Porque entende que o pastor está dizendo, é o amor dentro do teu coração que vai o quê? Trazer de volta aquelas pessoas. Se você não tem o amor ágape, se você não tem o amor de Deus dentro do teu coração, nós não conseguimos ver Deus restaurar a vida de uma pessoa. Então, por isso que eu estou frisando nisso. Esse homem aqui está numa situação muito difícil, aonde naquela época os doutores da lei, os fariseus, irmãos, eles por eles matavam. Né? Era o julgamento deles. Versículo 16. Desejava encher o seu estômago com as bolotas dos porcos que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Tu vê? Preconceito, né? As pessoas, ninguém ajudava ele em nada. 17, aí ele diz, e caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai, eles têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, levantar-me, diga glória a Deus, irmão. Isso aqui partiu do Deus ou partiu do coração dele? Dele, partiu do coração dele. Levantar-me-ei, eu irei ter com meu pai, e direi ao meu pai, eu pequei contra o céu e perante o Senhor, né? 19, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhos. Então a situação, irmão, estava muito difícil, porque ele também, interiormente, ele estava muito abatido. Ele sabia que o que ele estava fazendo era errado. As pessoas que estão no pecado, as pessoas que estão cometendo, todas as pessoas sabem que o que elas estão fazendo é errado. Só que dentro do coração dela, ela sabe que está errado aquilo, irmão. Ela sabe. Então, o que o diabo ele faz nesse momento? O diabo tenta convencer essas pessoas que elas não são mais filhos de quem? De Deus. É assim ou não é? O diabo começa dentro do coração tentar convencer a pessoa, não, hoje tu é um rebelde, né? Hoje tu é um pecador, hoje você é sujo, hoje você não é filho de Deus, né? O diabo tenta colocar, foi o que ele tinha dentro do coração. Só que o que ele fez, irmão, né? A palavra de Deus diz que ele se levantou. Ele pensou, projetou aquilo ali, a palavra de Deus diz, né? Ele projetou aquilo ali dentro do coração e ele executou. Então é o que vai acontecer na vida de todas aquelas pessoas que estão afastadas em nome de Jesus, amém? Eu creio nisso, irmão, que 2026 vai ser um ano de restauração. Eu tenho certeza disso, amém? E a Bíblia diz que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta. Todas as pessoas que começarem a receber a bênção de Deus vai enriquecê-las em nome de Jesus, amém? Ele projetou isso, e ele fez, versículo 20, versos 20, daí diz assim, ó, e levantando-se ele foi para seu pai, e quando ainda ele estava longe, ele viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço do seu pai e o beijou. E o filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu, e eu pequei perante ti, e eu já não sou digno de ser chamado teu. Ele insistia naquilo, né, gente? Porque a pessoa, quando está no erro, porque a pessoa, às vezes, quando ela está errada, às vezes a pessoa insiste em dizer que não é mais filho. Ele insistiu, foi até o pai, se lançou aos braços do pai, beijou o pai. Ele disse, pai, ó, eu errei, paguei um preço grande lá fora, estava comendo, desculpa o termo, pão que o diabo amassou, estava desejando comer até a comida dos porcos lá, porque não tinha o trabalho, a situação estava muito difícil, pai. Eu pequei contra o Senhor, pequei contra Deus no céu também, falhei, pai. E eu estou voltando porque eu não tenho mais para onde ir, ninguém estende a mão, ninguém abre a porta, pai. Eu, por favor, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, eu quero que o Senhor faça da minha vida como um trabalhador do Senhor. Diga glória a Deus, irmão. Olha só, né, irmãos? Pode me fazer de que seja um trabalhador, não preciso de forma nenhuma alcançar a salvação. Porque só quem vai entrar no reino do céu, quem vai desfrutar daquela bênção, a resposta de Deus, são aqueles que são filhos.
Mas ele estava dizendo, Senhor, eu não quero mais viver essa vida que eu estou vivendo de necessidade, eu quero ter o melhor. Então não preciso nem desfrutar da salvação, mas eu quero pelo menos que nesse momento o Senhor venha suprir as minhas necessidades. Mas é isso que Deus vai fazer, irmão? Não é só isso, né? Além da pessoa, irmão, além da pessoa ver as suas necessidades supridas, um dia essa pessoa vai morar com Deus no céu. Um dia essa pessoa vai alcançar. Isso tem que estar no coração, amém? De quem é filho. Por mais que a pessoa falhou, errou, mas se a pessoa voltar, ter humildade, reconhecer, voltar e se acertar, essa pessoa tem os mesmos direitos que nós em nome de Jesus, amém? Por quê? Porque daí entra a mensagem do pastor, versículo 22. Depois que ele chorou, contou tudo, né? Aí o pai disse assim, ó, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa melhor. Mas, meu Deus do céu, que pai é esse, né, gente? Como é que pode? O pai tinha tudo. Não, me traz aquela soiteira que eu tenho atrás da porta lá. Antigamente apanhava de soiteira. Não sei se alguém já apanhou de soiteira. Meu avô tinha uma soiteira, ele batia muito a minha mãe com soiteira. Eu lembro até hoje. Porque a minha mãe fugiu de casa. Porque a minha mãe era moça, né? Gostava de namorar, namoradeira, às vezes falhava, quando voltava para casa não tinha perdão. Antigamente os pais eram muito assim, né? Mas tudo porque não tinha o amor de Deus. Poderia ter evitado um monte de tragédia. Mas aonde não existe o amor de Deus, há tragédia. Esse pai aqui, quando ele viu tudo aquilo ali, irmão, ele não ficou com raiva. Ele não ficou com ódio. Bem feito para ti, porque tu me desobedeceu. Bem feito, tu comeu o pão que o diabo amassou porque você saiu. Não, o pai, primeira coisa que o pai fez, o quê? Chamou os servos dele e pediu para preparar o quê para ele, irmãos? Uma roupa. Diga, uma roupa. Deus, o pai, pediu para preparar uma roupa em nome de Jesus, amém? E não era uma roupa, era a melhor roupa. Qual que é a melhor roupa do dia de hoje, irmão? Fala aí para mim. Hoje tem as marcas, né? Eu não conheço nada de marca. Me perguntava, pastor, a camisa da marca tal e tal é a camisa que tem um linho mais fino, é a coisa mais resistente. Eu não conheço muito de marca. Mas ali Deus não estava, o pai não estava preparando qualquer coisa, ele estava preparando a melhor roupa. Era melhor, irmão. Era a melhor roupa. Tu está entendendo? O amor vai te fazer você preparar o quê? O melhor. O amor que você tem de Deus, o amor ágape dentro do teu coração, vai fazer com que você venha preparar o melhor, amém? O pai preparou a melhor roupa. O que mais? Verso 22, mas o pai disse ao seu servo, trazei de peça a melhor roupa, e vestilho, e também ponde-lhe o que na mão? Um anel. Anel representava a autoridade, né, irmãos? Inclusive, já abro um parênteses aqui, o ano que vem nós vamos começar o propósito da aliança com Deus, tá? Com base nessa revelação da palavra. Aliança, o pai tirou o anel, ele colocou o anel na mão do filho, amém? Mostrando que o filho tinha uma aliança com ele ainda e que o filho tinha recebido a autoridade. Em nome de Jesus, amém? Vou entregar uma aliança para cada irmão em janeiro. Então o pai tirou o anel e deu um anel para ele também. E o que mais? Um anel e também, a Bíblia diz, sandália nos pés. Então agora ele estava vestido do alto da cabeça, embaixo da planta. Imagina isso, irmão. Tu olhar uma pessoa que um tempo atrás estava comendo lavagem de porco. Uma pessoa que estava em pecado, mundana, fazendo tudo que era coisa errada. A Bíblia não diz quantos dias, se o pai demorou, eu creio que foi no mesmo exato momento, porque quando a gente ama, a gente faz na hora, é ou não é? Quando a gente tem um amor dentro do coração, irmão, a gente não vou fazer só daqui a um mês para ver se tu melhora. Não, a gente faz na hora. O amor de Deus faz a gente preparar na hora. Então o pai pegou e foi lá, botou uma roupa dele boa, deu o anel na mão dele, tomou um banho e colocou sandália nos pés. Diga glória a Deus. Ele só fez isso porque dentro do coração dele ele tinha o quê? A base, o alicerce, que era o amor. Por isso que o pai fez isso. Se ele não tivesse amor, ele ia tentar corrigir o filho, ele ia tentar, irmão, né? Enfim, o que mais o pai fez? Verso 22, já estamos concluindo aqui esse exemplo. Versículo 23, perdão. O pai disse assim, ó, e trazei o bezerro cevado, que era o bezerro mais bonito, né? O puro, mais gordo, matai-o e comamos, e fizemos o quê, irmão? Mas então o pai estava disposto a fazer festa. Vão lá e peguem a novilha mais bonita que eu tenho lá, vão lá e peguem um bezerro cevado,
peguem a carne mais bonita, peguem aquela que é a mais pura, e vão lá e vocês convidem todos os meus trabalhadores que estão aqui. Por quê? Porque nós vamos matar um bezerro, nós vamos fazer uma festa e nós vamos nos alegrar. Diga glória a Deus, irmão. Então essa alegria que o pai tinha era o quê? Era um sinal de que dentro do coração dele ele tinha o quê? Ele tinha amor. Porque você se alegra, é ou não é, irmão? Além de você ajudar, dar roupa, dar sandália, botar anel, além de você fazer uma festa, dentro do teu coração nunca vai faltar alegria, amém? Isso é o que? É o amor de Deus que faz a gente fazer. O pai, ele tinha esse amor. Por que o pai fez tudo isso? Porque o versículo 24 diz assim, ó, porque este meu filho, ele estava morto e ele reviveu. Ele tinha se perdido e ele foi achado. E começaram o quê? A alegrar-se. Diga glória a Deus. Então veja bem assim, porque este meu filho estava morto e agora ele reviveu. Porque este meu filho, ele estava perdido e agora ele foi achado. Tu vê, gente? Olha só, né? Um filho que tinha se perdido, que estava no pecado, que estava com a vida toda errada, que estava embaixo lá de uma ponte, que estava, né, fazendo tudo aquilo que não agradava o pai, mas quando ele retornou para casa, a Bíblia diz que o pai recebeu ele de braços abertos. Por que o pai fez isso? Porque dentro do coração do pai, esse pai aqui é Deus, né, gente? É uma parábola que o Senhor Jesus ele conta, exemplificando que é o amor que o pai sente pela humanidade. O pai, ele ama todos. O amor do pai ele é incondicional. Se você pensar agora na tua cabeça, pastor, mas tem uma pessoa lá na rua tal e tal, lá em Porto Alegre, que está se prostituindo. O pai ama aquela pessoa também. O amor do pai ele não muda, amém? Nunca vai mudar. O amor do pai ele é incondicional. É óbvio, né, irmão, que se a pessoa não quiser o pai, ela vai ter consequência de tudo aquilo ali. Mas eu estou pregando essa noite o quê, irmão? Não estou pregando negatividade, eu estou pregando que o pai ele tem um amor, é um alicerce, é algo tão forte que ele carrega, que ele vê todas as coisas se transformar. Amém? Então, por que isso não vai acontecer com nós? Se a gente ter o amor de Deus dentro do nosso coração. A Bíblia diz que aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Deus não quer que a gente entregue os pontos. Deus ele não quer que a gente, né, olhe para aquilo que ainda nós esperamos acontecer e a gente não viu, mas que a gente desista, perca a paciência. Não. Independente se a gente não tem ainda, ou tenha, ou não tenha, perdão, Deus ele quer que a gente continue amando. Então, leva esse amor de Deus para dentro do teu coração, amém, irmão? Porque às vezes tem muita coisa, eu falo para os irmãos, que às vezes não acontece na vida de muita pessoa porque falta o amor de Deus. Certamente aquilo que não aconteceu, a resposta de Deus ainda não chegou, é porque tem alguma coisa dentro do coração da pessoa que ainda demonstra uma fragilidade, demonstra que a pessoa ainda não consegue amar. Porque quando a gente tem o amor de Deus, irmão, dependendo do que aconteça nessa terra, a gente vai estar sempre amando, né? A gente vai estar sempre pronto para ajudar, para estender a mão e assim por diante. Então, não perca essa bênção de Deus, amém? Por isso que eu botei o amor antes da resposta. Sempre, sempre foi assim, gente. Se Deus ele queria poder ver hoje toda a humanidade adorando a Ele, ceando, entregando, se preparando para um dia habitar com Ele, irmão, seria inevitável, Deus teria que amar. Deus teria que amar a humanidade. É o alicerce, foi isso que fez com que nós estivéssemos aqui hoje, amém? Porque não pense que um dia a gente, não, de uma certa forma, não desagradava a Deus. Imagina, né? Eu não sei como é que era a vida dos irmãos, mas eu desagradava muito, envergonhava muito a Deus. E eu tenho certeza que muita gente, às vezes fanática, religioso, dizia, esse aí, ó, Deus não ama, Deus, claro que Deus ama. Deus tem um propósito para todos, amém? É o amor de Deus que vai fazer com que as coisas no mundo elas venham acontecer. Então, trazendo para o espiritual, mesma coisa nós. Tu precisa de bênção na tua família, tu precisa de bênção na vida profissional, na vida financeira, na área da saúde, tu precisa ganhar uma causa na justiça, tu precisa isso, olha para o teu coração. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque é dele que procede saídas para a vida. Que talvez a questão está no teu coração, não é externo. Às vezes dentro do teu coração tem alguma coisa lá que talvez está fazendo com que a resposta de Deus ela não venha a ser dada.
Tem alguma coisa dentro do coração. Então, o que a gente tem que fazer, irmão? Aquilo que o pastor sempre fala, né? Fazer um jejum, quebrar carne, vir para a igreja, fazer um propósito. Se é dentro da família que eu não consigo perdoar, vou fazer um propósito de 7 quartas-feiras da família, vou fazer um voto com Deus, 7 quartos da família, e Deus vai me dar vitória em nome de Jesus. É assim, gente, é assim. O povo de Deus ele tem que andar pela fé em nome de Jesus. Amém? Eu vou falar mais rapidinho lá de Gênesis, já nós vamos orar, Gênesis capítulo 16, bem rapidinho lá, vou ler mais um exemplo aqui em nome de Jesus, tá? Agora de tarde eu estava meditando, eu não falei desse Gênesis aqui de manhã, Gênesis capítulo 16, versículo de número 6, irmão. Gênesis 16, verso 6. Vou pegar o exemplo ali da Agar. Vocês lembram da Agar, né? Quem que era Agar, pastor? Agar era uma serva da esposa do Abraão que se chamava Sara. Era costume naquela época, as mulheres que eram estéreis, elas pediam para as suas concubinas, né? As suas servas, então, gerarem um filho, porque aquele filho que fosse gerado era como se fosse o filho da própria esposa do marido. E ela fez isso. Só que depois ela não teve equilíbrio espiritual, não teve domínio da própria vida para administrar aquela situação. Aí o que ela fez, irmão? Começou a fazer o mal para Agar. Começou a amaldiçoar ela, né? Vamos ler aqui, ó, Gênesis 16, verso 6. E disse Abraão a Sarai, né? Ainda era velha criatura. Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. Aí olha o que ela fez. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Então, olha só, agora a mulher está na lama, gente. Acabou a comida, não tinha água para beber, com uma criança no colo, foi desamparada pela sua, né, pela aquela pessoa que mais deveria estar pronta para ajudar, foi desamparada. O Abraão não estava nem aí também, né? Não sei porque que ele botou a responsabilidade ali, alguma coisa. Enfim, ela pegou, despediu a mulher, começou a afligir, começou a pressionar, começou a, né, a ter inveja, a ter ciúme, irmão, uma obra do diabo, né? E aquela mulher que não devia nada, agora ela passou o quê? Passou a padecer necessidade, passou a sofrer. Acontece muito isso, às vezes, injustamente, as pessoas começam a passar necessidade, irmão, sem dever nada. Às vezes as pessoas passam por luta, passam por coisa sem dever nada. Isso no mundo existe, injustiça existe. Mas o que o pastor está dizendo? Que o amor que Deus ele sente pela humanidade é o que vai trazer a resposta. Essas pessoas, escuta o que o pastor está dizendo, se você viu uma pessoa um dia sofrer, te prepara porque a resposta de Deus vai vir, essa pessoa logo, logo vai ser abençoada. Logo, logo essa pessoa vai prosperar. Se você viu uma pessoa, até os irmãos, pastor, eu fui injustiçado, sem dever nada, me prejudicaram. Então te prepara que o amor que o Pai ele tem dentro do coração vai fazer com que a resposta que você está esperando ela venha a ser dada. Escuta o que o pastor está dizendo, você vai dar esse testemunho aí. Irmão, o nosso Deus ele é amor, amém? O amor de Deus é incondicional pela humanidade. Não importa. Deus ele olha para a pessoa e o amor enxerga a necessidade. Ele vê o que a pessoa precisa. Deus ele quer forma, ele quer resposta, quer resultado. Então, se a gente perseverar até o fim, não deixar, irmão, escapar essa bênção, a bênção de Deus ela vai chegar, amém? Ela estava no deserto, pensando em morrer, o filho dela já tinha entregado à morte também. Mas o que o amor de Deus fez? Vamos lá, o que aconteceu na vida dela? A resposta veio, versículo 7. E o anjo do Senhor, a Bíblia diz, o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, eu venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo, né, do Senhor, torna-te para a tua senhora e faz o quê? E humilha-te, né, debaixo de suas mãos. Está dizendo para ela amar, incondicionalmente, apesar de qualquer mal que a senhora dela fez, o anjo apareceu e disse, ó, vai lá e humilha-te. Volta lá para a tua senhora lá, ela é a tua senhora. Ela fez o mal para ti, ela errou contigo, te afligiu, te oprimiu, mas não importa, ela é a tua senhora. Volta lá e se humilha diante dela e pede perdão para ela. Olha só, o que o anjo de Deus, nós sabemos que é Jesus, né? Ele estava dizendo que se ela não passasse a amar como Deus ele ama,
ela nunca conseguiria receber uma resposta na família dela. Volta lá, da onde que tu veio, e se humilha diante dela. E aí, então, o que aconteceu? Né? Versos 9, vamos ler o 9 de novo. Então o anjo lhe disse, torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. E disse-lhe mais o anjo, daí vem a bênção, né? Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. E disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste, né, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Versículo de número 13, aí diz assim o 13, né? E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és Deus do quê? Da vista, que enxerga a dor, né? Tu és Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que o quê? Aquele que me vê? Então veja bem aqui, ó, só para nós concluir. Então aqui essa mulher passou, depois que o anjo corrigiu ela, é nisso que eu quero dar ênfase, né? Volta lá e humilha-te para a tua senhora, perdoa ela, esquece as palavras que ela falou para ti, vai lá e se acerta com ela. E eu tenho certeza que ela aceitou aquela palavra, porque eu acho que todo mundo tem que aceitar a palavra, né, irmão? Verdade é de Deus que liberta. Tem bênção que não acontece, porque às vezes as pessoas fecham o coração. Eu creio que as bênçãos que essa mulher recebeu, que ela ouviu da boca de Jesus, do anjo, que Deus multiplicaria a semente dela de uma forma tão numerosa que ninguém poderia contar, a mesma promessa que Deus fez para Abraão, Deus fez para Agar. Mas essa bênção foi condicional a ela aceitar a palavra de quem? Do anjo. Volta lá e humilha-te lá. Vai lá, tenta se acertar, faz aquilo que é certo. Se for preciso perdoar, perdoa. Vai lá e se humilha diante dela. Perdoa se tu trouxe uma aparência errada que fez a Sara se chatear contigo. Ó, mulher, vai lá. Então eu tenho certeza que nesse momento essa mulher aceitou a palavra, amém? Ela aceitou a palavra e com certeza a gente sabe que ela voltou. E agora todas aquelas promessas que o anjo tinha feito para ela vieram a acontecer. Então a resposta de Deus, ela foi dada. Mas só depois que ela passou a ter o amor de Deus dentro do coração. Então é isso que o pastor diz, irmão, tem resposta de Deus às vezes que não vem, porque Deus ele olha para a pessoa e diz, perdoa, tira do teu coração, esquece isso pelo amor de Deus. Cada vez que você olha, você, né, Deus ele está dizendo para a gente, né, purifica o teu coração, guarda o teu coração. Nós temos que ter paz com todos em nome de Jesus. Diga glória a Deus, irmão. Porque senão a resposta de Deus não vem. Qual que é a resposta de Deus que você está precisando? O que você precisa para o final de 2025? Eu ganhei a minha bênção já. Diga glória a Deus. Eu vou começar o ano na bênção. Mas o que você precisa de resposta de Deus? Tudo é condicional a eu ter o amor de Deus dentro do coração. Então leve esse amor de Deus para a tua vida, amém? Tem luta, tem tudo isso que o pastor sabe. Mas assim como no mundo, Deus olhou para esse mundo e não viu forma, não viu nada, nem por isso Deus deixou de amar. Ele amou, o amor dele, ele amou de tal maneira, e o amor dele fez com que tudo que hoje existe no mundo viesse dar resposta para ele em nome de Jesus, amém? Então tem o amor de Deus. Eu quero encerrar com você lá em 1 João, irmãos, mas poderia falar muito sobre isso, né, irmãos? O amor de Deus, irmão, não é o amor da terra, né? O amor da terra é eu só te amo se você me amar. Eu só te amo se eu tiver uma boa amizade contigo, se você não. Se você for, não vou nem abrir Mateus 5,44, Jesus disse, se alguém te ferir a face, você oferece a outra face. Se alguém falar mal de ti, você tem que fazer o quê? Falar bem daquela pessoa. E isso é o amor ágape, é o amor de Deus. 1 Coríntios capítulo 13, né? Eu me lembro até hoje a palavra que eu dei para o Jéssica Eliusca. Eu falei para ele, se você tiver o amor de Deus no coração, o casamento de vocês sempre vai dar certo. Agora, se não tiver o amor de Deus, esquece. Se tiver o amor de homem, né? O marido só vai amar se a esposa fizer o que ele quer. A mulher só vai amar. Isso não é o amor de Deus. O amor de Deus ele é incondicional. Eu estou disposto a fazer aquilo que não fizeram por mim. É verdade, gente. E é do melhor. É a melhor roupa, é o melhor anel, é a melhor sandália.
e é o melhor churrasco. Diga glória a Deus. Quando a gente ama de verdade, nós não vamos, né, medir. Não, a gente vai dar o melhor em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, né? Eu fui buscar uma lembrancinha, porque eu quero dar uma lembrancinha para cada um dos irmãos da igreja, membros aqui, os irmãos estão sempre aqui. Claro que eu orei a Deus e pedi a direção. E aí eu fui olhar essa lembrancinha, pedi para minha esposa olhar, e nós vimos a lembrancinha, era um valor. E aí eu disse para minha esposa, mas meu Deus do céu, é um valor tão pequeno isso, né? É um valor tão pequeno isso, falei para minha esposa, mas ela disse, mas não tem isso aqui, tem que ser isso aqui. Né? E daí eu peguei e liguei para um amigo meu de Porto Alegre lá, que ele tem uma loja que fornece materiais para todas as igrejas aí do Rio Grande do Sul, e eu encontrei o que eu queria, diga glória a Deus, irmão. E era muito melhor e por um valor em conta também, né? Então aquilo ali, gente, é o quê? Demonstra o amor que a gente tem. Porque quando a gente ama, a gente sempre vai querer o melhor. É assim ou não é? A gente sempre vai querer o melhor. Tu olha a primeira vez, não, mas não é isso aqui, eu vou procurar o melhor. E Deus sempre dá o melhor em nome de Jesus, amém? Então é isso, gente. O amor te faz você sempre procurar fazer o melhor. Vamos lá, 1 João 4. 1 João 4, versos de número 18, tá bom? Em nome de Jesus. Para nós concluir a nossa mensagem. 1 João 4, versículo. Aqui, gente, ó, se você for ler a partir do verso 7, você vai ver Deus é amor. Devemos amar a Deus e nossos irmãos. Está falando a respeito do amor ágape. Mas eu vou ler só o verso 18. 1 João 4, verso 18. Então diz assim o versículo 18. No amor não há o quê, irmãos? Não há temor. Antes, o perfeito amor, ele lança fora o quê? O temor. Então, até aqui está bom para nós, né, gente? Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Que no amor não há o quê? Não há medo. Qual que é o amor que está falando aqui? Que é o amor de Deus, certo? Quando você confia no amor de Deus, não é no amor da terra, é no amor de Deus. Quando você diz, não, eu vou escolher a carregar o amor de Deus dentro do meu coração, a Bíblia diz que no amor de Deus não há medo. Porque tem muita gente que às vezes quer colocar o amor de Deus, mas tem medo da pessoa depois se surpreender com algo negativo. Poxa, e se eu amar, será que eu vou conseguir ter a resposta? Se eu amar, será que as coisas vão mudar? Se realmente eu me dedicar, eu começar a fazer aquilo que agrada a Deus, será que as coisas vão começar a acontecer? A Bíblia diz que não, que no amor não há medo. Quem tem o amor de Deus sempre vai confiar. Pode até ter perdido uma amizade no passado, mas quando a pessoa tem o amor de Deus, aquela amizade um dia vai ser restaurada em nome de Jesus, amém? Ou qualquer outra coisa que seja, né? Então essa mensagem eu deixo, irmão, no amor de Deus não há temor, amém? Antes, o perfeito amor, ele lança fora o quê? Ele joga fora todas as dúvidas que possam haver em relação a eu querer me doar completamente para uma pessoa que não gosta de mim, eu querer me doar completamente por uma pessoa que às vezes até me amaldiçoou, né? O amor perfeito de Deus, ele lança fora todo o temor, todo o medo. Isso significa, né, gente, que é a base que Deus nos deu para a gente poder receber as respostas que nós precisamos para a nossa vida. Então, coloca esse amor de Deus dentro do teu coração, amém? Leva isso porque nós vivemos num tempo onde é dentro do trabalho, é na rua, é na igreja, irmão, sempre está acontecendo alguma coisa para tentar atacar o nosso coração. E se a gente não tiver o amor de Deus, isso pode impedir da gente receber as respostas de Deus. Então, leva o teu amor. Diga glória a Deus, irmão. Eu botei aqui para nós concluir, né? Doe-se, diga para o teu irmão do lado, doe-se sem esperar nada em troca. Isso é amor, amém? Eu sempre faço de coração tudo. Louvado seja Deus, Deus conhece. Não estou me exaltando aqui não, irmão. Mas se um dia um exemplo, né? Se me pedir um favor para mim que tiver ao meu alcance, não precisa nunca me dar nada. Porque eu faço aquilo ali Mas daí quando vem os presentes começa a chegar. É ou não é? Você faz de coração, irmão, você corre. Até uma oração que você faz para uma pessoa, irmão, você faz com compaixão, se colocando na dor da pessoa. Dali um pouco, irmão, os presentes. De onde é que vem os presentes? É Deus quem envia, amém? Porque Deus, ele enxerga dentro do nosso coração o amor. Agora imagine, né, se eu fosse relaxado.
Poxa, eu já falei para aquela irmãzinha lá, né? Já falei para a irmãzinha vir para a igreja e não vem. Que se lasque. Eu teria amor no meu coração. Eu vou lá e faço visita ainda. Quem passou por luta, quem se distanciou, até está assistindo aqui, nunca vai poder mentir. Porque mesmo que a pessoa nem na igreja veio, e que aceitou, é claro, porque tudo depende da pessoa, né? Eu sempre fui com o maior amor e carinho, nunca fui lá pregar religiosidade ou dizer para a pessoa que a pessoa está em pecado. Mas eu sempre fui lá para estender a mão e para ajudar. Então é isso, gente, o amor de Deus, ele vai fazer com que as respostas venham a acontecer. Guarda isso no teu coração, tá bom? Leva isso para a tua vida, leva isso para o teu dia a dia. Quando chegar aquele momento da aprovação, da tentação, lembra, não, mas Deus, ele é amor. Deus quer que eu seja amor também. Guarda isso, tá bom? Vamos aplaudir Jesus então, irmãos? Pode se colocar de pé agora, em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração agora, tá bom? Buscar a presença de Deus aqui, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus. Melhor coisa, meu Deus, que nós podemos ouvir nessa noite foi que o Senhor é amor, que Deus, ele é amor. E se tem irmãos aqui, Deus, que hoje são próximos, são abençoados, estão bem de saúde, estão alegres, é por conta dessa base que o Senhor tinha, que é o amor. Porque nós, a Bíblia diz, Romanos 3:23, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos, não tem uma criatura na terra que não pecou, todos pecaram. Mas o Senhor não nos julgou, Pai. Porque o Senhor providenciou, na verdade, o seu Filho para nos livrar, meu Deus, da condenação eterna, para um dia nós habitar junto com o Senhor no reino do céu. E só faz isso quem ama. Se o Senhor não fosse amor, o Senhor nunca teria se importado com cada um de nós. O Senhor não se importaria com o nosso corpo, com a nossa saúde. O Senhor não se importaria com a nossa casa, a nossa família, nosso dinheiro. O Senhor não se importaria com nada. Mas o Senhor se importa, Deus, porque o Senhor nos ama. Então, Pai, eu quero que cada irmão, cada irmã, eles tenham esse amor. Tenha esse amor de Deus no teu coração. Homem de Deus, ou mulher de Deus, tenha isso no teu coração. Eu sei que você vive em tempo de muita batalha, muita luta. Mas a Bíblia diz, o Senhor tem cuidado de nós. Tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Fala isso para Jesus. Te encontrar foi tão bom que eu não tinha paz nem prazer, me sentia muito só, sem ter mais razão pra viver. Te encontrar foi tão bom que eu não posso esquecer. Nosso encontro mudou meu viver. Foi tão grande a emoção. Fala isso para Jesus. Quando ouvir, Senhor, eu só sei de uma coisa e vou lhe dizer. Simplesmente eu não posso, eu não sei viver sem o Senhor Jesus. Fala isso para Jesus nessa noite. Diz para Ele isso. Não posso viver longe de você. Não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só o Senhor Jesus. Vai dizendo para Ele, eu não posso, Senhor, não posso viver longe de você. Não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer
Fala isso para Jesus, que te encontrar, a melhor coisa que aconteceu. Te encontrar foi tão bom, me mostrou uma nova direção, fez mudar tudo em mim, o meu coração transformou. É tão bom, eu não posso explicar o prazer de sentir teu amor me envolver quando estou aos pés da cruz. Fala pra ele isso, eu só sei, Jesus, eu só sei de uma coisa e vou lhe dizer: simplesmente eu não posso, eu não sei viver sem um Senhor. Levanta as tuas mãos bem alto assim, ó. Diga para Jesus que você não pode viver sem Ele. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só o Senhor Jesus. Fala isso pra ele: eu não posso viver, Senhor. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só o Senhor Jesus. Isso, a voz da igreja.